Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, uma estação de rádio no interior da Rússia está transmitindo o mesmo zumbido monótono que transmite há mais de 40 anos, sem parar, dia e noite. Ninguém nunca assumiu oficialmente que ela existe. Ninguém explicou para que ela serve. E, se um dia esse zumbido parar de tocar, algumas das pessoas que passam a vida inteira ouvindo essa frequência acreditam que algo muito grave terá acontecido no mundo. O sinal se chama UVB-76, mas quem escuta ondas curtas há décadas conhece ele por outro nome, o zumbidor. Ele vive na frequência de 4.625 kHz e faz basicamente uma coisa só, um zumbido curto e grave, repetido cerca de 25 vezes por minuto para sempre. As primeiras gravações confirmadas são do começo dos anos 1980, mas há relatos de que ele já estava no ar em 1976. Faça conta, é meio século de um som que não significa nada para quase todo mundo e que ninguém tem coragem de desligar. O detalhe que transforma o zumbidor de curiosidade técnica em pesadelo é o que acontece de vez em quando. Sem aviso, sem padrão, sem hora marcada, o zumbido é interrompido. E aí uma voz humana entra na frequência. Quase sempre um homem, às vezes uma mulher, lendo em russo uma sequência de palavras e números que não fazem sentido nenhum para quem está de fora. Coisas como o nome próprio seguido de uma fila de dígitos. Depois de alguns segundos, a voz some e o zumbido volta como se nada tivesse acontecido. E o mundo inteiro fica se perguntando, para quem, exatamente, aquela mensagem foi enviada? A explicação mais aceita entre especialistas, mas repare no que isso admite silenciosamente. Existe uma máquina de guerra que precisa manter um canal aberto 24 horas por dia, todos os dias, por décadas, esperando o momento em que alguém precise dizer alguma coisa. O zumbido não é o mistério. O mistério é a paciência de quem está do outro lado, esperando. Vale entender o tamanho da obsessão que essa estação criou. Existe uma comunidade internacional de ouvintes que mantém o zumbidor sob vigilância 24 horas por dia, com gravações contínuas, fóruns dedicados e alarmes que disparam quando a voz aparece. Quando a estação teve falhas raras e ficou em silêncio por alguns instantes, ou quando mudou de local de transmissão, o pânico se espalhou pela internet como se um relógio invisível tivesse parado. Pense no absurdo poético disso. Milhares de pessoas ao redor do mundo, de países que foram inimigos, unidas pela mesma pergunta insone diante de um som que ninguém entende. O zumbidor virou uma espécie de batimento cardíaco da Guerra Fria que se recusa a morrer. E o zumbidor não está sozinho. Durante toda a Guerra Fria, e ainda hoje, o rádio de ondas curtas foi tomado por um fenômeno arrepiante que os pesquisadores batizaram de estações de números. A receita é sempre a mesma e sempre perturbadora. Uma voz, muitas vezes sintética, muitas vezes de mulher, ocasionalmente de criança, surge do nada e começa a recitar grupos de números, sem contexto, sem começo e sem fim claros. Você gira o dial do rádio de madrugada. De repente, uma voz calma está contando 4, 7, 2, 9 para ninguém e para todo mundo ao mesmo tempo. Uma das mais famosas ficou conhecida como Lincolnshire Poacher, apelidada assim por causa de um trechinho de uma canção folclórica inglesa que tocava antes de cada transmissão. A melodia infantil, quase de caixinha de música, era seguida por uma voz feminina impassível lendo grupos de 5 números. Décadas depois, jornalistas ligaram essa estação ao serviço de inteligência britânico, transmitindo de uma base militar no Chipre. Do outro lado do espectro havia a Swedish Rhapsody, que abria com uma caixinha de música ainda mais doce e depois entregava a voz de uma menina recitando números em alemão. Uma canção de ninar servindo de embrulho para segredos de Estado. Porque, na era dos computadores e da criptografia mais avançada, alguém ainda usaria algo tão primitivo quanto uma voz lendo números no rádio. Aí está a parte genial e assustadora. Uma transmissão dessas é praticamente impossível de rastrear. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, com um rádio de R$20, pode captar o sinal sem deixar rastro nenhum. E se o espião do outro lado tiver a folha de código certa, uma chave usada uma única vez, a mensagem é matematicamente indecifrável.
Ou seja, enquanto governos negam que essas estações existam, elas continuam sendo, possivelmente, o método de espionagem mais seguro já inventado. Escondido à vista de todos, numa frequência que qualquer criança pode sintonizar. Mas nem todo sinal misterioso vem da política humana. Alguns vêm de muito, muito mais longe. Na noite de 15 de agosto de 1977, um radiotelescópio chamado Big Ear, da Universidade Estadual de Ohio, apontava para o céu na direção da constelação de Sagitário. A máquina apenas registrava, em papel, a intensidade dos sinais de rádio que chegavam do espaço. Dias depois, o astrônomo Jerry Ehman folheava aquelas páginas monótonas quando parou seco em uma sequência, 6EQ5. Aquilo indicava um sinal absurdamente forte, estreito, focado, exatamente do tipo que se esperaria de uma transmissão artificial vinda de outra civilização. Ehman circulou os caracteres com caneta vermelha e escreveu ao lado uma única palavra, que batizou o fenômeno para sempre: Uau! O sinal durou 72 segundos, o tempo exato em que aquele ponto do céu passou pelo campo de visão do telescópio e depois nunca mais voltou. Apontaram a antena de novo para o mesmo lugar, noite após noite, ano após ano. Silêncio absoluto. Décadas de investigação, uma pilha de teorias, cometas, interferências, estrelas magnéticas, e mesmo assim, quase 50 anos depois, ninguém consegue dizer com certeza o que produziu aquele grito de 72 segundos. Foi a coisa mais parecida com o alô do universo que a humanidade já registrou, e ele nunca repetiu a saudação. E é aí que essas histórias começam a conversar entre si de um jeito incômodo. O zumbidor, as estações de números e o sinal UAU. Têm todos a mesma assinatura psicológica. Uma mensagem clara de que alguém ou alguma coisa está transmitindo com propósito e a recusa total do universo em nos contar qual é esse propósito. São monólogos sem tradução. Vozes falando uma língua que não é feita para nós. Repare no que o rádio realmente é. É a única tecnologia que nos deixa escutar tanto segredos mais bem guardados dos governos quanto o silêncio gigantesco do espaço, usando exatamente o mesmo aparelho. A mesma antena que capta uma espiã lendo números numa base do Chipre pode, em teoria, captar uma civilização a milhares de anos-luz de distância. E, na maior parte do tempo, o que ela capta é isso: zumbidos, números, estática. Sinais que sabemos existir, mas cujo sentido nos escapa completamente. Talvez a lição mais sombria seja essa. Nós construímos ouvidos capazes de escutar praticamente o universo inteiro, e o que descobrimos foi que estamos cercados de mensagens que não conseguimos ler. O zumbidor continua zumbindo neste exato segundo. Em algum lugar, uma voz sem rosto está lendo números para um espião que talvez nem exista mais. E, lá longe, em Sagitário, o que quer que tenha gritado por 72 segundos em 1977 permanece em silêncio, esperando, talvez, que a gente aprenda a ouvir direito. Qual desses sinais te deixa mais arrepiado? O zumbido que nunca para, as vozes que leem números na madrugada ou